Olá, todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma ideia, uma trajetória. E a história de cada um pode contribuir para um mundo melhor, ou para a troca de experiências. É isso que a gente tenta toda semana retribuir para você em casa através do Câmara Livre. A nossa convidada de hoje nasceu em Ubatuba, em janeiro de 2009, acabou ingressando, fixando raízes em Bauru de forma permanente. Por isso ela está conosco aqui no estúdio da TV Câmara, é a Luciana Meira. Luciana, obrigado por sua presença aqui. Uma pergunta inicial do programa, em questão de identidade, que a gente chama de árvore genealógica. Qual é o nome que não está no seu nome de batismo? Bambil Escobar. De quem é? Da minha mãe. O Meira é do seu pai, naturalmente. É, o Meira do meu pai. Carreguei o nome do meu pai. Eu contei aqui que você nasceu em Ubatuba. Você ficou lá até que idade? Eu fiquei, creio que 8 ou 10 anos, porque eu me lembro, eu andando de bicicleta com meu pai, e lembro da praia, inclusive, né? Eu amo praia, né? Todo ano eu tenho que ir 2, 3 vezes por ano, cada 2, 3 vezes por ano eu vou para lá, inclusive vou na casa onde eu morava. Qual é a memória afetiva da sua infância ou da adolescência? Quando você pensa nesse período, o que lhe vem à cabeça? Eu andando de bicicleta na garupa do meu pai, tanto da frente como de trás, em Ubatuba e depois quando a gente foi para Sorocaba. A sua relação com o mar ainda é permanente? Muito. Eu amo o mar. Eu amo. Eu sou apaixonada pelo mar. Depois de Ubatuba, vocês foram para onde? Para Sorocaba. Nós fomos direto para Sorocaba. Essas mudanças das famílias que vão tentando sobreviver, buscar novas oportunidades. Foi isso. E buscando novos caminhos. Exatamente. Meu pai trabalhava em Ubatuba com meu tio, num estaleiro. E meu pai foi para Sorocaba em busca de algo melhor. E aconteceu isso mesmo na vida dele. Foi trabalhar como motorista de ônibus, que é, até hoje, a profissão do meu pai. Hoje ele já é aposentado, né? Mas ele sempre foi motorista de ônibus. Quanto tempo em Sorocaba? Até eu vir para Bauru. Até 2009. No início de 2009. Colégio você fez lá? Sim, fiz todo o meu colégio. Todo foi isso, uma parte sim da primeira série. Daí eu fui para Sorocaba e continuei lá, Colégio Veritas. Nas anotações aqui, eu coloquei administração, direito, jornalismo. Você foi buscando as profissões ou como aconteceu isso com você? Na verdade, assim, eu sempre quis ser apresentadora de televisão. Eu olhava, eu ficava apaixonada, olhando, né? Só que Desde quando? Menininha? Desde isso já menina, despertou? eu já ficava olhando o Silvio Santos dançando lá, no domingo no parque, e eu achava legal. Só que primeiro eu fiz magistério, porque minha mãe quis que eu fizesse magistério, e eu não gostava de magistério, mas eu fiz o que minha mãe quis. E junto com o magistério, eu estava estudando o colégio normal. Eu fiz colégio normal de manhã e à noite magistério. Só que daí eu consegui um emprego. E eu fui trabalhar na área contábil. E eu gosto muito de matemática, como eu gosto também de português. Só que daí eu fiquei muito, assim, envolvida com a matemática. Falei assim, vou fazer administração. Né? Só que na época eu era casada, meu ex-marido começou a fazer direito, e eu, para ajudá-lo, a incentivá-lo, fui junto fazer direito. Foi uma tragédia. 1 ano tentando fazer direito, levando um filho pequeno junto, com um carrinho de bebê para a sala de aula. Eu não conseguia, eu gravava as aulas, eu admiro muito quem é advogado, quem é juiz, quem é promotor, toda essa parte de área de direito, porque eu gravava as aulas e não entrava na minha cabeça aquilo. Aí eu desisti, minha filha ficou doente, ela era recém-nascida, comigo indo para a faculdade, era em Itu, ao lado de Sorocaba, quer dizer, viajava também, e o médico falou assim, pediatra, olha, sua filha está doente, você está ficando doente, é melhor você repensar isso. Então, como eu odiava o direito mesmo, falei, quer saber uma coisa? Vou sair do direito. E saí, fui fazer administração. Porque, até então, a minha grande, digamos assim, facilidade era com os números. Mas eu sempre gostei do português. Tem uma grande experiência aí para trocar com as pessoas que estão em casa. Muitos dos pais tiveram e têm essa rotina de ser pai, mãe de família, mulher, esposa, namorada, companheira e que trabalha e estuda ao mesmo tempo. É mulher polvo. Tudo ao mesmo tempo. No meu caso é mulher polvo. Tem muita mulher polvo por aí. Isso dá um esgotamento de energia. Muito. Esgota a mulher. Esgota, sim. Com que idade você se casou? Eu me casei com 18 anos de idade, só que eu já trabalhava desde os 13.
Trabalhando e estudando. Então vou experimentar seu lado mãe agora no recorte aqui. Que tal você falar para os seus filhos para casar com 18? Muitos dos pais acham De jeito nenhum. uma idade muito precoce. Muito precoce. E meus pais foram contra também. Meus pais foram contra. Mas eu tenho assim que elogiar. Ele é meu ex-marido, né? Pai dos meus filhos, meus 3 filhos. Claro. Mas 8 anos mais velho do que eu, mas ele era uma pessoa assim que ele não só se casou comigo por se casar. Nós estávamos com tudo marcado, com casa comprada, tínhamos uma estrutura, entendeu? E ele foi muito taxativo comigo, eu tinha 18 anos. Quando a gente tem 18 anos, a gente namora, assim, a gente não tem a maturidade, a gente acha que o mundo vai acabar se a gente se separar daquela pessoa. E eu tinha esse pensamento, quando ele chegou para mim e falou assim, olha, ou você casa comigo ou eu não quero mais ficar com você, eu nem pensei, eu não pensei no futuro, não pensei em nada. Falei, eu caso. Você tem 3 filhos, 22... O Rodrigo vai fazer 22 anos. 14. O Lucas de 14 e a Isabelle, minha princesa, 19. 16. 3 gerações em cada um com um momento aqui, ou 3 momentos efervescentes. Difíceis. Como a mãe Luciana conversa, por exemplo, sobre essas questões e sobre as escolhas de vida? Lembrando que a tua mãe quis que você fizesse magistério. Eu sou muito direta com os meus filhos, né? Há pouco tempo eu sentei os 3 e eu conversei exatamente sobre isso. Sobre as escolhas das nossas vidas e as consequências dessas escolhas. Mas eu chego à conclusão seguinte, viu, Nelson? Eu tenho hoje 41 anos. Tem coisas que não adianta você falar. Eu acho que a vida vai ensinar. Às vezes a gente é pai e mãe, a gente quer enfiar dentro da cabeça do filho. A minha mãe tentou fazer isso comigo. E hoje eu vejo a dificuldade que a minha mãe teve. E hoje eu sempre amei minha mãe, mas eu tenho uma paixão pela minha mãe. Minha mãe é uma pessoa abençoada na minha vida. Hoje eu entendo a minha mãe. E eu falei isso para os meus filhos. Se eles captaram a mensagem, aprenderam e apreenderam, só o tempo vai dizer. Como é o nome do pai? Maurício. O nome da mãe? Do pai dos meus filhos. Não, do seu pai. Desculpa, do meu pai Josias. Josias. E da mãe? Eloá. Eloá. Josias e Eloá. Deixar eles anotados aqui comigo. Qual a sua relação com a ideia de que você comentou que os jovens acabam não aprendendo ou não assimilando de uma determinada etapa, mas que, por outro lado, com a sua geração, a experiência que você teve que correr atrás de tudo. Tudo. Como a mãe olha para essa relação agora em relação aos meninos e meninas? Então, eu acho assim, eu procurei na minha vida não transferir isso para os meus filhos, porque a gente faz isso. A gente acaba tentando fazer o que os nossos pais fizeram com a gente, por mais que a gente não queira fazer, a gente acaba levando isso para os filhos. Pelo menos a maioria acaba fazendo isso. Você acha que acontece uma espécie de compensação emocional? Não, no meu caso, pode ser compensação. A gente não querer que eles passem as dificuldades que você passou? Então, eu fui ao contrário, não as dificuldades, mas, por exemplo, assim, eu sempre bati na tecla com os meus filhos que eles têm que trabalhar desde cedo. Hoje, com 41 anos, eu falo assim, mas peraí, eu trabalhei, eu estudei, nossa, era tão difícil para mim, foi tão puxado, mas a minha filha tem 16 anos e ela trabalha desde os 15, faz mais de um ano, e ela estuda e trabalha. E eu cheguei e conversei com ela sobre isso. Falei, filha, olha, eu tive isso, poxa, eu perdi tanta coisa na minha vida, porque eu perdi de dormir mais. Quando a gente se é adolescente, a gente precisa dormir mais, né? De poder fazer exercício físico, de passear. Eu não fiz muito isso. E eu falei com ela sobre isso, mas não adianta. Ela quer, ela se apaixonou. Aí a minha irmã e minha mãe falam assim, puxou quem? Tá no sangue. Né? Já o meu filho mais velho, ele estuda. Então ele estuda em horário integral. Então não tem, mas mesmo assim, se tem algum trabalho, algum freela, algum extra, ele vai trabalhar. E agora, com o menino de 14 anos, esses dias mesmo eu falei com ele, como ele está namorando, eu falei assim, então se você quer namorar, você precisa trabalhar. Por quê? Como que você vai sair para o cinema? Porque é fácil, né, ligar para a mãe ou para o pai e dar dinheiro aí. Falei, não, então agora você vai ter que trabalhar. Se você tem maturidade para namorar, então você vai ter que trabalhar também. E estamos buscando trabalho para ele lá em Sorocaba. Muito bom. Você é bastante vaidosa. Os brincos, os anéis. Eu gosto muito de me cuidar. A preocupação com a maquiagem, até por causa da televisão, estão
denunciando isso o tempo todo. É assim mesmo? Sim, eu gosto de me cuidar, sempre gostei. Mas eu não tinha, digamos assim, condições. Eu só fui ter condições de me cuidar mesmo depois do meu terceiro ou quarto emprego. Eu já estava casada, aí eu tive uma surpresa no meu salário. Eu tinha saído de um emprego que eu ganhava muito pouco, e daí eu ingressei num outro emprego que eu ganhava assim 3 vezes mais, e daí eu comecei a me cuidar. Eu acho que eu tinha, acho não, sempre tive isso, mas eu não tinha condições, né? Agora hoje não, hoje está muito acessível para todo mundo. A menina Luciana queria ser apresentadora, mas você antes teve que ser mãe, Isso. esposa. Quando você conseguiu dar causa a essa vontade? Logo depois que eu desisti da administração, porque eu falei, não é isso que eu quero ainda. Eu ia muito bem na faculdade de administração, mas não era aquilo que me dava prazer, né? E eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou fazer jornalismo. E me apaixonei. Eu estava casada, com 3 filhos, e fui fazer jornalismo. Não foi fácil. E junto com isso, fiz rádio, Você fez jornalismo locução, onde? em Sorocaba. Em Sorocaba. Fiz rádio e locução também em Sorocaba, e nessa área também acabei fazendo o curso, sou formada como mestre de cerimônias. Ou seja, tudo mesmo na comunicação. Aí sim meus olhos brilharam. Então eu faço o que eu gosto. Vou aproveitar um recorte aqui do seu lado cerimonial. Tem muita coisa que muita gente acha que é formalismo, que é exagero. Primeiro eu te perguntar isso, antes de outra questão, para não atrapalhar. Cabe festas simples no sentido de mais livres do protocolo? Ou depende do quê? Depende do que é essa festa. Por exemplo, vou dizer aqui para nós em Bauru, desde as mais singelas inaugurações, no caso eventos de inaugurações, eu sempre converso com a pessoa que vai fazer, olha, Aí tem protocolos oficiais. é de bom tom a gente fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, eu sigo um protocolo um pouco mais informal, porque Sim. o evento é informal. Mas na minha opinião, sim. Eu acho que qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter uma ordem, porque senão vira bagunça também. Sim. O protocolo, o formal, ele é para cerimônias, claro, mais cívicas, ou cerimônias, inaugurações de grandes empresas, onde há a presença de autoridades civis, militares, judiciárias. Mas eu acho que em qualquer evento tem que se ter, digamos assim, um roteiro, pelo menos. Ok. Tá? E eu acho que isso as pessoas falham e muito ainda, porque elas acham assim, pra quê? Se erra muito no vamos fazer de qualquer jeito. Exatamente. Vamos fazer nós mesmos vamos fazer. Entendeu? Só que no nós mesmos, eu penso assim, quando você vai receber, seja 30, 50, 70, 100 ou 300 pessoas, você tem que receber bem. Sempre bem. Porque é essa imagem que você vai deixar para os seus convidados. E muitas vezes as pessoas querendo fazer, vamos fazer assim, do nosso jeitinho, tem cada erro, e cada erro feio. Luciano, o que tem de você no seu programa? Tudo. Da pessoa? Tudo. Porque o Gente que Acontece, ele não foi criado como Gente que Acontece. Quando ele começou com Me Chama Que Eu Vou. Era um programa de rádio web, TV web. Tá? Festas, eventos sociais, as duas coisas? Sempre, entrevistas, mas com quem? Com quem está em festa, porque eu acabei, digamos assim, me especializando nisso. Por mais que eu tenha trabalhado aí 15 anos na política, eu sempre estava em eventos, né? E eu gosto de festa, e gosto de gente. Então eu acabei ficando nesse nicho aí de festas, entrevistas, personalidades. Bem lembrado, você teve um período de experiência com a gestão pública, com assessoria política e tal. O que isso lhe ajudou, do ponto de vista de visão de mundo, para o jornalismo, para as relações aqui de fora? Olha, quem trabalha com política, em política, no meio político, é assim, você tem que ter jogo de cintura. E eu não tinha. Eu trabalhei, eu sofri muito no início. E depois de 15 anos trabalhando, você já sabe como administrar situações, né? Muita gente assim, eu fico muito brava quando eu vejo gente criticando. Agora eu vou falar assim como a Luciana enquanto funcionária pública. Sim. Comissionada ou não, concursada ou comissionada.
Muita gente fala assim, porque funcionário público não trabalha. Não, vírgula. Nós temos aqueles que, infelizmente, não trabalham, concursados. E nós temos aqueles que, felizmente, trabalham e muito, concursados. Nós temos aqueles que não trabalham nada, comissionados. Tem o risco da generalização. Então, é isso que eu estou falando. Tem aqueles que não trabalham nada, só recebem sem trabalhar, comissionados. E tem aqueles que trabalham muito, que são comissionados. Eu trabalhava 18 horas por dia, 15, 16, 17, 18. Eu nunca trabalhei 8 horas por dia. Não só eu, mas uma equipe. Muitos funcionários. E tinham funcionários concursados que estavam junto com a gente, fora do seu expediente de trabalho, ali junto com a gente, dando assessoria. No meu caso, eu sempre trabalhei com assessoria de vereador, de prefeito, acompanhando, apresentando o evento da prefeitura, fazendo a parte do cerimonial. Então, essa, digamos assim, pecha de que funcionário público não trabalha é uma coisa assim que eu não admito, porque eu conheço os dois lados. Então, a gente não pode generalizar. Vamos falar um pouquinho sobre com a empresária de comunicação. Conversar um pouquinho com os empresários. Comunicação em investimento, certo, em espaço, produto e conteúdo. Todo mundo recebe você tendo consciência disso? Não. Aí tem que explicar. Tem que explicar, né? Aí depende, aí eu explico. Aí se a pessoa vai entender ou não, aí já não foge às minhas mãos. No seu caso, não é um pouquinho mais exagerado, indo à chance de alguns empresários, aqui não é uma crítica, é uma questão de análise, de que eles precisam entender que você tem um produto chamado comunicação, que está ligado a um segmento que é a coluna social, mas certo. Isso também tem um custo. Tem um custo. Exatamente. É aí que pega. Aí que pega. Muita gente, aí a gente vai entrar numa outra questão. O colunismo social, ele não é daqui de Bauru ou de Sorocaba, da onde eu vim, isso é no Brasil. O colunismo social, ele teve muita história do colunismo misturada a ego, a ganhar-se convites ou você ser convidado para festas glamourosas em troca da divulgação da festa. Permuta. No sentido mais negativo da situação. Exatamente. Permuta que eu estou dizendo e que eu sempre, muitas vezes, briguei e hoje já não faço mais isso porque eu acho que não vale a pena, mas é a permuta da troca de serviço, da questão da compra de, digamos assim, de um lugar para você estar na festa. Por exemplo, eu tive, não aqui em Bauru, mas em Sorocaba, eu tive convites assim, Luciana, a gente queria tanto que você viesse gravar aqui o nosso evento para 500 pessoas, convidado cantor, nacional, com um buffet caríssimo. Claro, olha, vou mandar para você a proposta. Então vamos fazer o seguinte, e se eu te desse 3 convites para você numa mesa? Então, assim, eu não respondi. Né? Eu não respondi. Porque se eu fosse responder, eu ia acabar ofendendo. Apesar disso, do ponto de vista de comunicação, é óbvio, felizmente tem um conjunto de empresários que sacam que essa relação de estar presente em um programa de televisão em um evento social é um elemento de comunicação, de divulgação. Exatamente. E agora, junto com isso, Nelson, que eu gostaria de deixar bem claro, que é o seguinte, que é uma coisa que Bauru, as pessoas ainda falham por isso. Imprensa tem que ser convidada, imprensa não pode pagar. Tem muita gente em Bauru que convida a imprensa e ainda quer que a imprensa pague. A imprensa é tratada, é colocada lá no fundo. Mas espera aí, se eu sou imprensa, não preciso ficar junto com a diretoria, não é isso. E eu tenho uma amiga minha aqui que também pensa a mesma coisa, que eu admiro muito, que é a Vilma Borges. E ela escreveu sobre isso e eu concordo com ela plenamente. Se eu sou imprensa, você é colocado lá no fundo ou lá na sala ao lado, como você vai ver o que está acontecendo? A imprensa é que vai noticiar ali o fato, no caso um fato social. Aí não, se colocam a imprensa lá na última mesa, onde não... Ou muitas vezes atrás do palco. Atrás do palco. Tem uma mesinha lá da imprensa. Gente,
É a gente que vai dar notícia. Alguns faltam noção. Faltam noção. Não vamos generalizar, Sim. mas ainda acontece muito. O que é engraçado é que às vezes nem é do dono essa falta de noção. É do cara que está lá montando, do Por isso que cerimonialista, precisa. do gerente. Não, quando a empresa ainda tem um cerimonialista, tem alguém especializado em festa, a pessoa ainda já tem a noção. O problema são aquelas, vamos fazer nós mesmos. Onde vocês ficam? Fica aí. Fica aí. Entretenimento e coluna social se conversam? São questões diferentes no seu universo? Se conversam totalmente. O que não conversa comigo é o jornalismo, né? O factual, o que acontece. Muita gente fala assim pra mim, manda pra mim mensagem, olha, eu tô com um problema aqui, não sei o quê, de saúde de alguém, ou do buraco na rua. O meu programa não vai falar sobre buraco na rua, não vai falar sobre problema social ou da saúde. Eu posso expressar a minha opinião pessoal, mas eu não vou falar no programa disso. Eu não vou chamar, por exemplo, como muita gente já me pediu, alguma autoridade para falar sobre um problema da cidade. O meu programa não é... O meu programa são o quê? São as festas, alto astral. Eu mostro isso. Alguém tem que mostrar. Porque todo mundo já... O jornalismo em si... Ele já tem que trazer os fatos que, infelizmente, a maioria são ruins. Nem todos são bons. Eu gosto de ficar com a fatia da alegria. O que você tem de taurina? Tudo. As qualidades e os defeitos. Então você é organizada, tento mas também ser um pouco organizada, teimosa. Tenho trabalhado muito isso na minha vida. Porque com o tempo a gente vai vendo que não vale a pena. Você tem que ser sempre mais flexível. Gosto de me cuidar, gosto de comer bem, gosto de viajar, gosto das coisas boas da vida. Quem não gosta? Agora, um bom taurino gosta mais. Não só os taurinos. O seu horário comercial é à noite, efetivamente. Eu acho muito engraçado, eu gostaria de falar sobre isso. Às vezes as pessoas, agora nem tanto, mas muita gente fala assim, né? Duas coisas. Nossa, sua vida, né, é uma delícia, porque você só vive em festa. Realmente, é uma delícia. Só que quando eu estou em festa, eu estou trabalhando. Então eu não posso, por exemplo, às vezes dá tempo de eu sentar. Falavam isso quando eu editava o caderno de automóveis, que só andava de carrão. Entendeu? Por uma semana. Por mais, olha, que as pessoas me deixem à vontade, nós estamos ali enquanto equipe trabalhando. Lógico que se der um tempo a gente vai sentar, dependendo do evento, a gente vai sentar, vai conversar. Outros a gente já vai se retirar. Mas a minha vida comercial é mais tarde e noite. Então eu vou dormir muito tarde. E eu preciso manter a pele, preciso manter a saúde. Se eu não dormir, a minha pele vai ficar ruim, meu cabelo vai ficar ruim, eu vou ficar de mau humor. Então, eu tenho um horário de dormir. Então, as pessoas às vezes querem marcar coisas comigo, 8 horas da manhã ou 9 horas da manhã. Eu não marco nada nesse horário, porque eu preciso descansar. Normalmente, eu vou dormir 2, 3 horas da manhã. Eu não conseguiria acordar jamais às 5, 6 horas da manhã. E nem acordar bem, se caso Exatamente. precisasse. Faz parte, é que eu falo, faz parte do show. Eu preciso também descansar, dormir. Aí muita gente fala assim, nossa, mas você acorda tão tarde. Não, mas é que enquanto você está dormindo, eu estou trabalhando. Você gosta de atividade física ou ela está relacionada a essa necessidade ou essa sua cobrança de querer estar bem? Não, eu amo atividade física. Eu gosto muito, gosto. Mas eu acho que aqui quando eu vim para Bauru, e eu acabei ficando sócia do Bauru Tênis Clube, eu acabei fazendo uma amizade muito forte. E isso fez com que eu gostasse mais ainda. Então, hoje eu tenho, além da atividade física, um círculo de amizade muito forte. Então, eu vou lá para eu me divertir, eu vou para dar risada, para dançar, para fazer exercício físico, que não é fácil fazer musculação, né, mas tem que fazer. E se torna gostoso. As pessoas gostam de se verem mostradas na TV ou na coluna social do jornal? Sim, por mais que muitas falem assim, não, olha, eu não gosto. Gosta sim, gosta sim. Faça qualquer pessoa em casa. A maioria das pessoas pegam a revista, qualquer jornal. Eu sei porque eu fui colunista social do Jornal Cruzeiro do Sul em Sorocaba. Primeira página que elas vão olhar é a social. É a social. Você pega uma revista, a primeira coisa que você vai, elas gostam sim. Como no seu jogo de cintura você lida com as situações, por exemplo, na noite, na festa, inevitavelmente vai ter sempre um que tomou um gole a mais. E ele está te vendo filmando lá,
Você já deve ter passado por isso inúmeras vezes. Ele está fora das suas condições naturais, vamos dizer assim, de forma muito educada, e te viu e quer gravar. Olha, Nelson, foi poucas vezes que isso aconteceu, tá? Mas eu não vou ser assim. Por exemplo, eu tive uma vez que eu tive que realmente, na quarta, na quinta vez, pedir ajuda de alguém. Certo. Porque eu não vou sair, por exemplo, né, brigando. Lógico que eu não vou fazer isso. Tem um limite, né? Então, eu tenho uma equipe que fica comigo. Então, eles me ajudam também, né? Principalmente o câmera, né? Nesse caso, o câmera, ele sempre está me ajudando. Então... Acha que câmera só aperta o REC? Não, o câmera faz bastante coisa, fotógrafa, quem está por trás é que faz acontecer um negócio. Mas assim, eu peço socorro e se não dá, a gente sai, ou a gente pede ajuda de alguém. Ou a melhor coisa, fugir. Digamos assim, fugir da situação. Vamos fazer outros recortes. Qual a sua relação com as gôndolas e as prateleiras do supermercado? Como dona de casa, eu faço mercado toda semana. Então Toda isso semana. significa que você gosta? Ou Não. que você só... Não, depende da semana, viu, Nelson? Tem semana que eu gosto, tem semana que eu falo, ô vida, viu? Eu queria que tivesse, era mais fácil, tudo pela internet, entregar na porta de casa e já entrar dentro do armário, né? Tá. Lhe causa algum sacrifício essa questão do ajuste de tempos entre a empresária, a comunicadora, a apresentadora, a mãe? Já tive momentos ruins. Hoje não. Hoje eu consigo administrar mais. Tanto que hoje eu me permito ter um dia de folga. É justo dizer que você se sacrificou pelos filhos? Pela minha vida, pelos meus filhos, sim. Mas eu acho que foi uma opção minha também, né, Nelson? Então, era uma opção minha. Quando eu falo que você resolve ter filhos, você também tem você não é... Como que eu posso explicar? É uma renúncia. É uma renúncia e é uma obrigação minha cuidar dos meus filhos. Eu acho um absurdo a mulher ou o homem que faz um filho, seja com 14, com 15, com 12 ou com 18 anos, e dá o bebê para a mãe, para a avó cuidar. Um absurdo. Você não é mais pesado para a mulher ela ter a obrigação, essa questão natural da maternidade e continuar sendo cobrada consigo própria, com seu próprio espelho, de ser bonita, de ser vaidosa, Sim. de se apresentar como mulher? Sim. A mulher sofre muito. A mulher sofre muito. Por isso que hoje eu olho para trás e eu falo assim, que na minha cabeça o ideal seria a mulher namorar, noivar, casar. Por isso que no meu princípio, por isso que Deus fez tudo muito certo. Namorar, noivar, casar, curtir o casamento, ter filhos. E daí sim, para a mulher não ficar ociosa, até por exemplo ter um trabalho de meio período, para que ela possa se dedicar à família. Aí quem está em casa pode falar assim, mas é muito fácil ela falar isso hoje. Realmente, mas foi a idade que me ensinou. Eu aprendi caindo, tropeçando. Então é isso que, por exemplo, eu não gostaria que acontecesse com os meus filhos. E é isso que eu falo para os meus filhos. E para quem eu posso. Qual é a sua relação com a fé? Hoje ela é fundamental na minha vida. Mas nem sempre o foi? Fé... Sim, ela foi sempre sim. Eu sempre tive um relacionamento muito grande com Deus, mas a partir da minha adolescência ela foi fundamental. Depois eu me afastei um pouco, mas Deus nunca se afastou de mim. E hoje, sem a fé em Deus, eu gostaria que fosse, não é fé que eu tenho fé em Deus e em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa fé, para mim, é primordial. Você foi colunista social do jornal Cruzeiro do Sul. Isso. Muito bom, aliás, de Sorocaba. Isso. Um jornal bastante Forte. Forte. Bem respeitado. Como é a coluna social? O que você guarda desse período de Sorocaba? Foi a melhor coisa da minha vida, tanto depois da política, foi trabalhar no jornal Cruzeiro do Sul. Porque a redação em si, o relacionamento com os outros colegas, o aprendizado. Eu fui para ser jornalista de campo, repórter, mas eles acabaram me fazendo convite para que eu fosse colunista social. E eu sou muito grata à Fundação Baldino do Amaral, ao Jornal Cruzeiro do Sul, à redação, aos meus diretores, editores, porque eu aprendi muito.
Eu errei muito, fui ensinada coisas que eu não imaginava. Aquilo que tinha na faculdade, ali sim é o jornalismo. Aquilo sim é jornalismo. Trabalhar num jornal eu acho que é a coisa mais deliciosa do mundo, né? Eu gosto, gostei. Luciana, esta é uma TV pública. Você pode, e se quiser deve dizer, para os empresários ou aqueles que atuam no setor industrial comercial, que eles podem recorrer ao Gente que Acontece para eventos sociais ou para divulgação de marca ou de algum conteúdo? Sim, sim, o Gente que Acontece, ele tem espaço, é uma produção independente e é o melhor. Eu posso fazer o que algumas, digamos assim, TVs maiores não podem. Né? Eu posso ir no evento, mostrar a marca, falar da marca. Eu posso sim, e é para isso que o Gente que Acontece também existe. Qual a periodicidade dele, do programa? Hoje o Gente que Acontece, ele passa 14 vezes por semana, 2 vezes por dia. Toda terça-feira, às 11 horas da noite, nós mudamos o programa. Você tem uma agenda semanal de gravações, de veiculação, para você ir lidando com isso? Qual a tua rotina? Olha, tudo depende. Tem semana que tem uma gravação. Tem semana que tem... hoje, nós estamos fazendo, acho que a 5ª gravação. Né? Então, tudo depende da semana. Tem semana que a gente tem 2, 3 eventos num dia. E como você lida com a Luciana, que quer fazer maquiagem no cabelo, nessa correria toda? Isso eu dou graças a Deus, porque eu não sou a Luciana sozinha, né? Tem toda uma equipe. Eu posso ser até, tentar, tem um pouco da mulher povo que quer fazer tudo, mas hoje eu tenho uma estrutura por trás da Luciana, né? Eu jamais conseguiria fazer essa maquiagem, esse cabelo, prender assim todo, não. Jamais. Você é agitada? Sou, bastante. Mas hoje eu sou menos. Todo mundo diz isso. Você pode perguntar depois pro pessoal que trabalha comigo. Então vamos lá. O que te aquieta? Hoje, Nelson, mais do que nunca, é essa minha relação com Deus. Essa minha relação de leitura bíblica, de oração, de busca mesmo da presença de Deus constante na minha vida. O que te alegra? Festa, alegria, conversar, tomar um bom café, coisas boas. O que te aborrece, tira do sério? Mentira. Gente que te aperta a sua mão, mas aperta a mão com uma faca atrás. O que você gosta de comer? Ai, gente, um bom churrasco. Adoro churrascos. Pode me convidar para churrasco que eu vou. O que você gosta de ouvir? Tudo. Tudo. Eu gosto de todo tipo de música, na verdade. Não diga tudo que o Gustavo põe um funk aqui. Pode colocar funk, sim. Se não for um funk daquele que deprecia a mulher ou que seja de apelo sexual, eu gosto, sim. O que você gosta de ler ou assistir na TV? Eu gosto muito de filmes. Filmes e principalmente épicos, documentários. Livros, eu tenho vários livros. Eu gosto de ler muito romance, gosto de ler muita biografia, gosto muito de livros relacionados à minha fé, também com Deus. Quem é Josias para você? Meu pai, meu querido, o homem que sempre esteve na minha bicicletinha e eu sempre estive na frente ou atrás com ele. Quando você olha para o espelho e o espelho reflete algumas imagens da sua formação emocional e genética, onde você se enxerga em Eloá? A mulher forte, a mulher guerreira, que sempre saiu, trabalhou e ajudou o esposo. Muitas vezes, erroneamente, mas eu me enxergo muito nela. Eu tenho muito da minha mãe, muito. Vou homenagear o Abu Janra aqui para perguntar para você, que ele fazia isso no Provocações, se tem alguma coisa que eu não te perguntei, ou que você tenha vontade de comentar, fique à vontade. Como eu comecei, gente, que acontece? Como eu comecei. Diga. Eu trabalhava na política e quando eu fui convidada para participar de uma seleção no jornal Cruzeiro do Sul, eu fui para ser repórter, como eu disse, de rua, e eu acabei sendo convidada para ser colunista social. E todo mundo me via, por exemplo, das TVs, me via apresentando, o pessoal de imprensa, via apresentando os eventos da prefeitura. Acabei, como colunista social do jornal,
apresentando os eventos do jornal e apresentando às pessoas de fora o jornal em si. Então, acabei virando uma relações públicas também do jornal, né? E eu fui convidada para ter um espaço de 1 minuto no SBT, afiliada de Sorocaba. E eu falei, mas o que eu vou falar em 1 minuto? 1 minuto, né? 1 minuto dá para você falar muita coisa. Hoje eu entendo que 1 minuto dá para falar muita coisa. E daí eu comecei. Agenda social. Desse 1 minuto, em 2 meses, ela falou, nossa, vamos aumentar para 5 minutos. Tá vendo? Olha, então, é porque deu certo. Quando foi menos de 1 ano, ela me ligou, eu já estava morando aqui em Bauru. Ela falou, olha, agora eu tenho 40 minutos para você. E eu fiquei assim, o quê? Não tô entendendo. Como assim? 40 minutos. E daí eu falei assim, não, então a gente tem que mudar também esse nome, né? Agenda social, vamos mudar, né? E teve um amigo, o nome, gente, que acontece, a gente foi fazer muitas misturas de nome, e teve um amigo meu de Sorocaba, colunista social, que chegou nesse nome, ele falou, esse combina com você. E quando eu gravei o primeiro, gente, que acontece, eu lembro até hoje, que era uma festa do bacalhau, uma festa muito grande, uma festa portuguesa muito grande lá em Sorocaba, para 1.200 pessoas. E depois que eu acabei de gravar, eu chorei muito, muito. Porque tinha acabado de ser criado realmente um programa que tinha o meu jeitão, digamos assim, da Luciana. Assim, ó, do jeito que eu tô falando com você aqui, bem à vontade. É isso que é o programa. Muito obrigado por você ter vindo conversar conosco no Câmara Livre. E eu é que tenho que agradecer, né? No início não deu para eu agradecer, que você já foi direto, começou, né, Nelson? Mas eu que queria agradecer, tá? Agradecer o seu carinho, a sua atenção, o seu jeito, né? Você é uma pessoa também muito assim, você sabe perguntar, sabe conduzir uma entrevista, também tem uma experiência muito grande. Mas eu fico muito lisonjeada, até porque é a primeira vez oficialmente que eu sou convidada à Câmara Municipal de Bauru. Tá vendo? É a casa do povo, então está aberta aqui através da TV Pública. Muito obrigada. Essas são as relações de vida do Câmara Livre, toda terça-feira às 19 horas. Hoje a gente conversou um pouco sobre a trajetória e as comunicações do colunismo social e do entretenimento, da noite, da vida empresarial, com Luciana Eira. Até o nosso próximo encontro.